agora a gente vai falar sobre natação. Estivemos com o professor Fernando na Escola de Natação Amaral para conhecer um pouco mais sobre os diferentes tipos de nado. Confira! Quais são os nados oficiais? Na natação, nas provas oficiais, a gente tem o borboleta, o costas, o peito e o livre, que é o crawl. E fora esses, existem outros tipos de nado também? Ainda nos oficiais a gente tem o medley, né, que é a sequência desses estilos nessa ordem que eu comentei, e também existem nados alternativos que a gente pode trabalhar tanto como exercícios de técnica, aprendizado, como utilizar em situações reais. Numa situação real, a gente vai utilizar a movimentação de braços e pernas conforme a necessidade. A respiração, ela não precisa ser a respiração lateral do crawl. Por exemplo, o crawl pode ser nadado, aquilo que a gente chama de Tarzan, ou nado de orientação no crawl, nado de aproximação no salvamento, que é o crawl com a cabeça elevada, olhando para frente. Então a pessoa vai ter um desgaste maior, porque a cabeça não está dentro da água, mas ela vai ter condição de avistar se alguém estiver se afogando, ou numa distância curta se ela quiser atingir um objetivo. Outro nado alternativo seria o peito submerso, o costas elementar, que é um nado que eu posso utilizar para relaxar. Eu posso utilizar um nado de parafuso, até em que eu posso variar deslocamento, movimentação do crawl com o costas, fazendo o rolamento. Tem outros nados, o peito com a cabeça alta, pode ser utilizado como um nado de orientação também. O costas elementar, que eu já citei, como um nado de reboque. Então, essa vivência, ela vai favorecer a pessoa que numa situação de emergência, numa situação real, pode estar utilizando desses recursos. Ou mesmo utilizando combinações de braçadas de um estilo com pernadas de outra. Então, todos esses fatores são importantes e a gente destaca dentro do nosso conteúdo, do nosso planejamento, que as pessoas, os alunos, desde bebês até o pessoal com mais idade, vivenciem todas essas formas para, eventualmente, se acontecer numa situação assim, elas saibam como proceder. No caso do nado crawl, qual é a principal aplicação do nado crawl? O nado crawl, ele na verdade, das técnicas dos nados oficiais, é o mais eficiente. Então, por isso, ele é utilizado para se nadar longas distâncias, também é utilizado para quem o objetivo é emagrecimento, pela queima calórica, é um trabalho aeróbico, trabalho de velocidade, porque também é um estilo mais rápido. E no nado crawl, quais são os detalhes que fazem a diferença na eficiência do nadador? Tem alguns detalhes do nado que são bem importantes, porque às vezes a pessoa corrigindo esses detalhes, ela consegue aumentar muito a eficiência dela. Então a gente pode falar a questão do posicionamento do corpo na água, um bom posicionamento entre alinhamento da cabeça, cintura escapular, cintura pélvica, joelhos e pés, vai favorecer o deslocamento com eficiência e um atrito mínimo possível. Das modalidades que a gente conhece aí, das oficiais, pelo menos as 4 principais, o golfinho parece ser a mais difícil, isso é fato? O golfinho, também chamado de borboleta, é um estilo que exige bastante força, né? Resistência se for nadado numa distância maior e coordenação também. Por exemplo, a gente nota que em crianças até 8, 9 anos é um nado bem natural. Mas quando a gente se desenvolve, cresce mais adulto e já não tem tanta flexibilidade de quadril, vai exigir mais força, flexibilidade e coordenação. Então ele acaba se tornando mais exigente. E muitas vezes, por as pessoas acharem que é um nado difícil, elas deixam de treinar. No caso do golfinho ou borboleta, que detalhe que faz a diferença no rendimento? Olha, o mais importante também é esse trabalho do tronco. Quadril com relaxamento e força, é a pernada que vai dar o apoio. Então, em todos os nados existe um momento de relaxamento e um momento de força. E às vezes no borboleta as pessoas querem trabalhar ou nadar somente na força, mas existe um trabalho ondulatório em que favorece muito, que vai favorecer o relaxamento
e aplicar força somente no momento necessário. No caso do nado costas, Fernando, ele é o mais fácil? Olha, não é que seja o mais fácil, ele é muito parecido com o crawl, pois também é um nado alternado, tem alternância de braços e pernas, que são os movimentos naturais, desde que quando a gente começa a engatinhar e a andar, os movimentos alternados de braços e pernas são mais naturais. A questão da posição do costas, de barriga para cima, nem sempre é tão fácil, né? Às vezes há aquele receio de você virar com a barriga para cima apoiando as costas e a água vir no rosto. Então dá uma sensação ruim. Na posição de costas, o rosto fica livre e se trabalha muito a flutuação. Quais são os principais erros no nado costas que as pessoas cometem com mais frequência? Vamos repetir o do crawl, a questão do posicionamento, né? A pessoa precisa ter um bom posicionamento para reduzir o atrito. É importante que se trabalhe o rolamento do tronco, assim como no crawl, o que vai reduzir o atrito e vai favorecer uma maior amplitude de braçada, o encaixe e o apoio. E também, junto com o rolamento, o importante é que a pessoa mantenha a cabeça parada. Enquanto o tronco se trabalha, a cabeça fica alinhada, que é o que vai dar a direção do nado. Bom, agora nos resta o nado peito. E você estava me falando que o peito não é um nado tão fácil. Deles todos é aquele que tem a maior complexidade de movimentos? Isso, é o nado que exige mais coordenação, porque se trabalha braços, pernas, respiração. Os movimentos articulares são em 3 eixos e exige uma coordenação bem refinada para que ele se torne um nado eficiente. E a aplicação desse tipo de nado, ela também existe fora das competições? Ele é um dos nados mais utilitários. Então, normalmente as pessoas usam para soltar, para relaxar. Mas ele é um nado em que a gente pode fazer com orientação, pois tem a respiração frontal. Ele é possível nadar sem mergulhar a cabeça, por exemplo, se a pessoa cair num rio sujo, numa água poluída, ela tem condição de fazer o deslocamento sem colocar o rosto na água e se contaminar. Ele pode ser um nado utilizado de forma submersa, então se a pessoa vem uma onda, ela vai furar a onda, né, uma na sequência da outra. É um nado que se utiliza bastante para nado submerso e também é um nado que é utilizado para reboque. Se a pessoa for fazer algum salvamento, desde que ela tenha experiência, condicionamento e técnica, a pernada do peito, por ser a pernada que contribui com bastante propulsão, é a pernada utilizada, se a pessoa não tiver a nadadeira ou pé de pato, para fazer um reboque ou um transporte de material. Então é um dos nados mais importantes numa situação de risco ou de emergência. Já já tem as emoções do motocross na penúltima etapa da Copa Minas Gerais. Não saia daí, a gente volta num instante.